Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero falar sobre escatologia e quero falar de um dos assuntos mais difíceis de ser interpretados na Bíblia Sagrada, que é sobre as 70 semanas de Daniel, descrito em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta: será que Deus pegaria das 70 semanas uma semana e entregaria para o anticristo? Será que essa interpretação está correta? Porque as 70 semanas é de Deus. As 70 semanas é de Cristo. São semanas que contam a história que vai até o arrebatamento da igreja. E será que Deus pegaria uma dessa semana e entregaria para o anticristo? Porque Daniel 9, versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas. Eu determinei 70 semanas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Então percebe-se que as 70 semanas é de Deus. As 70 semanas não é para o anticristo. As 70 semanas. Então podemos entender que Deus não pegou a última semana que é dele e entregou para o anticristo. De maneira nenhuma. Deus ele pegou a última semana e entregou para o seu filho Jesus Cristo. Assim como Deus pegou o último selo e também entregou para Jesus. O último selo representado pelas 7 trombetas, que vai do silêncio no céu, Apocalipse 7, versículo 1, até o arrebatamento da igreja, do Apocalipse 11 e o versículo 15. Então eu quero mostrar para você que essa interpretação, que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana, não está correta. Preste atenção, Daniel capítulo 9, versículo 27, está escrito claramente que o assolador, que é o anticristo, ele entrará na metade da semana. Olha o que está escrito em Daniel 9, 27. E fará uma aliança com muitos por uma semana. Que na minha visão, foi Jesus Cristo que fez uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Foi Jesus Cristo que fez isso também na metade da semana. E sobre a asa das abominações virá o assolador na outra metade da semana. Se o assolador, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, do Apocalipse 13, versículo 1, ele entrará na metade da semana, como que ele faria uma aliança com muitos por uma semana? Será que essa interpretação está correta? Com certeza está totalmente errada. Então se dá para entender que o assolador, que é o anticristo, ele entrará na metade dos 7 anos. É por isso que Daniel 12 e versículo 11 diz: desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado, que foi o que Jesus fez, e posta a abominação desoladora, que é a chegada do anticristo com a abominação desoladora, que é a marca da besta, haverá 1.290 dias. Bem-aventurados que espera e chega até 1.335 dias. E nessa contagem de 1.290 dias é aonde chegará as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11, o versículo 3, que diz: e darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizará por 1.260 dias. Então essa questão de 1.290 dias ou 1.260 dias se refere à segunda fase dos 7 anos, para finalizar com a 6ª trombeta, e na sequência a chegada da última trombeta, do Apocalipse 11 e 15, que é o arrebatamento da igreja. Observe também que em Daniel 9, versículo 26, diz assim, que depois das 62 semanas é que seria tirado o Messias. Não é nas 69 semanas, mas é depois das 69 semanas que seria tirado o Messias, dando a entender que quem cumpriu a metade da semana foi o Senhor Jesus Cristo. Quem cumpriu o seu ministério de 3 anos e meio aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que fez uma aliança com muitos por uma semana. E observe também que Daniel 9, versículo 27, não está se referindo a uma história de 7 anos. Não. Ali está se referindo a uma história de séculos.
ou até mesmo de milênios, quando diz assim: e fará uma aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E essa palavra, a consumação, nos dá a entender claramente que Daniel 9, versículo 27, não é uma história de 7 anos, não, mas sim uma história que envolve séculos ou milênio. Pois o próprio Jesus usou essa linguagem em Mateus capítulo 28, quando ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, e até a consumação dos séculos. Então dá para entender claramente que essa história, ela vai de Cristo, que fez uma aliança com muitos por uma semana, até a consumação, que é a chegada do assolador, o anticristo. Então, meu irmão, eu quero te provar claramente que quem fez uma aliança com muitos por uma semana foi o Senhor Jesus Cristo, e não será o anticristo. Você quer ver outra coisa? Daniel 9,26 diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Foi o que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. E o povo do príncipe que há de vir, esse povo que são os romanos, que destruiu a cidade no ano 70, então o príncipe que há de vir, que é o anticristo, a besta que sobe do mar, ele é dos romanos. Se o príncipe que há de vir, que é o anticristo, é dos romanos, como que ele será um judeu que fará uma aliança com Israel por uma semana? Percebe-se que essa história está mal contada. Então, meu irmão, preste atenção que você vai entender claramente que quem fez uma aliança com muitos por uma semana não será o anticristo, mas foi o Senhor Jesus Cristo. Porque o príncipe que há de vir é dos romanos, que destruiu a cidade no ano 70. Então agora vamos para o que mais nos interessa. Daniel 9,27. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então vou mostrar para você agora que quem fez uma aliança com muitos por uma semana foi o Senhor Jesus Cristo. Pois Daniel, capítulo 25, começa falando do Messias. Capítulo 26 começa falando do Messias também. E capítulo 27 começa também falando do Messias. Então esses 3 versículos dão o início dos versículos se referindo ao Messias e não ao anticristo. Daniel 9,25 diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. O 26 diz assim: depois das 69 semanas, que é 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas, será tirado o Messias, o príncipe. Novamente começa com o Messias. E quando vai para o 27, inicia com o Messias de novo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem fez um concerto com muitos por uma semana foi o Senhor Jesus Cristo. Observe que quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Então quem fez uma aliança com muitos foi o Senhor Jesus Cristo. E isso está claro no Novo Testamento. Observe que a Bíblia diz que o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Você se lembra que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo caminho para o lugar que era mais sagrado do templo, que era o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, mostrando que Jesus estava naquele momento tirando toda aquela simbologia? Então quem fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus chegou para ser a nova estrutura espiritual da humanidade. Observe que quando ele estava lá no templo de Salomão, Mateus 24, ele falou acerca daquele templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus disse que aquela estrutura deveria ser demolida, porque o templo de Salomão fazia parte da dispensação dos profetas. Porque na realidade, na época da lei, a estrutura espiritual
era o tabernáculo portátil que se locomovia na época de Moisés. Mas depois que veio a época dos reis, que começa com Saul, depois vem Davi e Salomão, a Bíblia diz que Davi colocou no seu coração construir um templo para Deus, uma casa para Deus. Mas a Bíblia diz que quem fez isso foi Salomão. Então, o templo de Salomão faz parte da estrutura espiritual dos profetas. Porque na época da lei era o tabernáculo portátil. E na época dos profetas era o templo de Salomão. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Então o significado do templo de Salomão, quando Jesus Cristo chegou, deveria ser eliminado, deveria se acabar. É por isso que a Bíblia diz no livro de João, quando Jesus estava no templo de Salomão, ele disse perante muita gente: derribarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Jesus estava usando uma linguagem alegórica e enigmática, porque ele estava falando dele mesmo, que ele morreria e ao 3º dia ressuscitaria como um novo templo para a humanidade, mas ele estava falando também do templo de Salomão, pois aquele templo seria derribado. Toda aquela significância da época da lei e da época dos profetas deveria ser eliminado, porque quando com Jesus Cristo na terra, sendo nova estrutura espiritual, não poderia ter outra estrutura espiritual na terra. É por isso que Jesus disse que daquele templo de Salomão não ficaria pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70. Aconteceu quando o general Tito invadiu Jerusalém. Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi derribado, e por causa do ouro que havia naquele templo, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Toda aquela estrutura espiritual foi demolida, porque já estava na terra uma nova estrutura que era o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é ainda mais taxativo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz que ninguém está autorizado a pôr outra estrutura além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aquela significância do templo de Salomão passou, meu irmão. Entrou a nova estrutura, Jesus Cristo com a sua igreja. Jesus Cristo, ele é o cabeça, ele é a nova estrutura espiritual e a igreja é o corpo, é o novo templo da história do Novo Testamento. Aí você pode me dizer assim, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 está escrito que o anticristo se assentará no templo de Deus. Mas eu te pergunto, esse templo é físico ou é um templo espiritual? Porque se você analisar no Novo Testamento e nas cartas do apóstolo Paulo, ele se refere a templo, não a templo físico, mas a templo espiritual. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o templo que se referiu Paulo não é templo físico, meu irmão, mas é o templo espiritual. Olha o que Jesus disse em Lucas 12:39. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Você sabe o que significa essa casa? Essa casa somos nós. Hebreus 3, versículo 6 diz isso, que essa casa somos nós. Quando a Bíblia diz em arrombar a casa, está se referindo à marca da besta, do Apocalipse capítulo 13, o versículo 16, que será imposta antes do arrebatamento, antes da primeira ressurreição. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4, diz isso. O anticristo vai colocar a marca da besta como lei total para arrombar a casa do ser humano. Quando fala em arrombar a casa, está se referindo ao homem, está se referindo à marca da besta como lei total. Pois tem muitos teólogos dizendo o seguinte, que o arrebatamento vai da grande tribulação, que se vier uma marca da besta, você pode aceitar, você pode colocar na testa, pode colocar na mão, pode colocar na barriga, nas costas. Tem teólogos que estão dizendo isso. E muitas pessoas vão ser enganados, porque na realidade, Apocalipse 20, o versículo 4, não é isso que diz. Tem muitos teólogos que dizem que o terceiro templo será construído em Israel. Mas será que a estrutura de Salomão
que representa os profetas, vai voltar? Será que esse fundamento que Paulo diz que ninguém está autorizado a colocar outro fundamento vai voltar? Ou será que o dia do Senhor, que é o arrebatamento, vai vir como ladrão de noite e não vai dar tempo de ser construído esse templo? Então, meu irmão, preste atenção. Para encerrar, ainda vou mais longe. Em Daniel 9, versículo 27, diz assim: e fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que foi o Senhor Jesus que fez. E você sabia quem vai cumprir a outra metade não será o anticristo? Mas talvez você pode me dizer, mas que isso? O anticristo não vai cumprir a outra metade? Ele vai, mas não como dono da metade da semana. Ele vai entrar no cenário. Ele vai estar no cenário dos 42 meses, dos 3 anos e meio finais. Mas Deus vai entregar para as duas testemunhas a outra metade. Porque está escrito assim: desde que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. E quem entra na contagem dos 1.290 dias como metade de semana, como entrega de semana, é as duas testemunhas do Apocalipse. É por isso que Apocalipse 11, versículo 3 diz: e darei poder a minhas duas testemunhas e profetizará por 1.260 dias. E ainda tem essa, Deus ainda vai entregar para as duas testemunhas para cumprir a metade da semana, a outra metade, porque a semana é de Deus, é de Cristo, e não do anticristo. O anticristo vai entrar no cenário, mas a semana não será dele. Quem começa a última semana, quem começou foi o Senhor Jesus Cristo, e quem terminará será as duas testemunhas do Apocalipse, que breve vai aparecer. Viu, meu irmão? Como o cenário das 70 semanas é muito difícil de se compreender, mas deu para você compreender, entender. Deus te abençoe. Deus que lhe dê entendimento para você perceber que a volta do Senhor está chegando e que tem muitas interpretações da escatologia que confundem, que não é verdade, e você precisa receber o verdadeiro entendimento. Se inscreva no meu canal e compartilhe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.